Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso Pai São José. Sejam todos bem-vindos a esse canal, eu sou o professor Ayrton Vieira. E hoje daremos então seguimento ao segundo vídeo da série O Maior Perigo ao Católico Odierno, SIC 675. No vídeo anterior, paramos no vaticínio de São Vicente Ferrer quanto à corrupção do sacerdócio e o que os aguarda, e o que os espera. Ao sacerdote corrupto. E hoje, como dito no vídeo anterior, seguiremos com agora a admoestação de ninguém menos que a Mãe de Deus, que 4 séculos após o santo espanhol, nos dirá em La Salette: os sacerdotes ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes atraem a vingança e a vingança paira sobre as suas cabeças. Durante muito tempo houve uma controvérsia pelo escândalo que essas palavras causaram. Muitas pessoas advogaram que jamais a Mãe de Deus poderia falar em termos como estes. Descobriu-se que, muito pelo contrário, quando se trata da defesa de seu filho, naturalmente essa defesa deve ser intransigente, ademais com aquela que mais amou nosso Senhor Jesus Cristo e mais ama a nosso Senhor, que é justamente a sua mãe. E não somente ama a Jesus Cristo, como ama a todo e qualquer sacerdote que ela chama de seus filhos prediletos. E como uma boa mãe, uma mãe que ama, ela não somente castiga, como admoesta, exorta, chama a atenção, nem que seja com palavras como estas, para se perceber tanto a magnitude do sacerdócio quanto a gravidade da corrupção deste sacerdócio, desta função. O péssimo é a contrapartida do ótimo, como já dissemos no vídeo anterior. Parece haver aqui uma certa via de mão dupla contida no lamento materno que Monsenhor Straubinger assim resume. O texto está em espanhol, a gente vai fazendo a tradução simultânea dele. Sabemos que os maus governantes, como os maus pastores, costumam ser admitidos por Deus para castigar os pecados de um povo. Conferir Oséias 13, Zacarias 11, 4 Reis 24. Um círculo vicioso, portanto, onde uns e outros existem em função de uma geração má, ou melhor, uma geração, segundo esta tradução, perversa e adúltera. Mateus 16. Que não faz outra coisa que seguir a má conduta de seus líderes numa espiral de cegueira generalizada. Conferir Mateus 15. Interessante aqui 2 aspectos. O primeiro é que durante esses anos, esses últimos 10 anos, quando começamos a fazer uma defesa mais veemente do pontificado de Bento XVI, ou da não renúncia
ao papado e, consequentemente, do antipapado de Francisco. Não foi uma ou duas vezes que ouvimos, isso está também de forma pública, através de sermões, de homilias, de lives, etc., de postagens, tanto de leigos quanto de sacerdotes. E também eu ouvi pessoalmente, de uns e de outros, que Francisco, naturalmente, normalmente, seria um papa como castigo de Deus. O merecemos, claro. Então não teriam maiores problemas em aceitar isto, esta verdade, este fato. Então, nós perguntamos, se este é o único argumento, ou o maior argumento, ou o melhor argumento, para muitos, por que poderíamos receber de Deus um mau papa como castigo dos nossos pecados e não poderemos receber um antipapa como castigo dos nossos pecados, que nunca foram tamanhos em 2000 anos de cristianismo. Porque sabemos que o fim dos tempos, nele, um dos, por assim dizer, ingredientes que o constituem é justamente a grande apostasia, a maior apostasia que a humanidade já teve ao longo desses 2 milênios. Para a maior apostasia, por que não o maior castigo? Deixamos em aberto a pergunta para quem quiser respondê-la. E um outro detalhe é justamente quando aqui se menciona na cegueira generalizada, ou seja, naquele momento em que, literalmente, o que encontraremos a cada esquina serão cegos guiando cegos. É claro que isso pode ser aplicado, inclusive, à minha pessoa, e é provável que alguém que escute agora essas palavras esteja pensando exatamente isso. Não tem problema, uma vez que o mesmo vale para o outro lado. E dado que, via de regra, a maioria acaba sempre por optar pelo erro, e dado que as Escrituras falam, a tradição fala, o magistério fala, para os últimos tempos, em um pequeno rebanho que se manterá fiel, portanto se manterá na verdade, ficamos um pouco mais tranquilos com relação a isto. De sermos nós o cego guiando outros cegos. E aqui também há que se lembrar, em um parênteses, de Anguera, uma vez mais. Inclusive, se me permitem adiantar uma intenção deste canal, que já está em fase de preparação, é justamente uma outra pequena série de vídeos sobre Anguera e o papado. Muito interessante, por sinal. Rezem e aguardem para que, se Deus quiser, a gente possa fazer, então, essa outra série de postagens. E ali se fala, principalmente dos últimos tempos para cá, talvez nos últimos meses, exatamente numa cegueira espiritual sem tamanho, gravíssima, em que
a maior parte acaba estando envolvida. E essa cegueira, naturalmente, inicia pelos pastores, até chegar às ovelhas. Continuando. Sensato supor que esta dupla decadência acabe por dar cumprimento à profecia do pastor Amós. Eis que vem o tempo, diz o Senhor, em que eu enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E eles se comoverão desde um mar até o outro mar, e desde o Aquilão até o Oriente. Andarão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, e não a encontrarão. Ora, isso já ocorre em nossos dias, especialmente nos lugares em que os governos já marginalizam o cristianismo, mais especialmente o catolicismo, através da proibição não somente dos símbolos religiosos, como da própria palavra de Deus, sob pretextos de ir na contramão da ideologia de gênero e das demais ideologias. Ora, tanto a palavra de Deus como quem a segue, inclusive através de mecanismos legais, acabam se tornando fora da lei, à margem da sociedade. Utilizando-se de leis ilícitas e mesmo imorais, o governo secular, já paganizado, já satanizado, através dos seus representantes, poderes legislativo, executivo, judiciário, acabam então criando mecanismos legais, porém imorais e ilícitos, para marginalizar os cristãos, a palavra de Deus, a doutrina, a verdade objetiva. É exatamente o cumprimento da profecia de Amós. Seguindo, as exaustivas citações têm por intuito corroborar que as maiores traições a Deus, suas leis e ordenamentos, partem da corrupção do ótimo, isto é, dos setores intra-eclésia, parte de dentro da igreja, para fora, deixando reflexos em todo o corpo social, como bem o demonstrou o então decano cardeal Joseph Ratzinger, pouco antes de tornar-se Bento XVI. Aspas. Quanta sujeira há na igreja! E precisamente entre aqueles que no sacerdócio deveriam pertencer completamente a ele. Quanta soberba! Quanta autossuficiência! Respeitamos tão pouco o sacramento da reconciliação, onde ele está à nossa espera para nos levantar das nossas quedas. Tudo isto está presente na sua paixão. A traição dos discípulos, a recepção indigna do seu corpo e do seu sangue, é certamente o maior sofrimento do Redentor. O que lhe trespassa o coração. Nada mais podemos fazer que dirigir-lhe do mais fundo da alma este grito: Kyrie eleison. Senhor, salvai-nos. Pronunciamento este feito
na ocasião da última via sacra de João Paulo II, como reflexão da nona estação. Ao ser indagado pelos discípulos a respeito dos sinais de sua próxima vinda, Jesus inicia a resposta com uma admoestação inseparável desta. É interessante nós estarmos atentos a isso. Os discípulos vão e perguntam: Senhor, quais serão os sinais da tua vinda? Como poderemos saber que está próxima? Veja que interessante a forma com que Jesus inicia a resposta. Cuidai para que ninguém vos engane. Segundo algumas traduções, seduza. Mateus 24. E São Paulo, de modo idêntico, adverte aos colossenses: cuidai que ninguém vos engane, seduza, cative, por meio da filosofia inútil e enganadora, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo, e não segundo Cristo, que é sabedoria de Deus e loucura para o mundo, escândalo para uns, loucura para outros. Tais alertas têm por alvo a acuidade que devemos ter em relação ao erro e ao engano. Muito mais cuidado com eles do que nós temos comumente, aceitando tudo o que aparece, tudo o que vem, muitas vezes como o meio mais fácil de se aceitar uma situação que não compreendemos, em que não entendemos. Ou mesmo as soluções mais fáceis para os problemas. Acolhendo então, e hoje o que não interessante, o que não sobra é inteligência. Vemos tantas pessoas inteligentes, tantas pessoas bem articuladas, tantas pessoas que entendem, compreendem diversas nuances, matizes de diversas áreas, diversos segmentos, etc. Porém, lhes falta o essencial, que aqui é dito e apontado: a sabedoria divina, que vem a partir de um outro dom do Espírito Santo, que é o temor do Senhor. E naturalmente nos coloca sob a condição da humildade, que é inseparável ao temor do Senhor. E que, por sua vez, permite com que, mesmo tendo a inteligência da coisa, também tenhamos a sabedoria dela. E às vezes, mesmo que não tenhamos a inteligência, uma compreensão inteligente, possuímos a sabedoria. É o que comumente chamamos de sabedoria popular, né? Para as pessoas que às vezes sequer são letradas, sequer possuem letramento, mas uma compreensão da realidade muito mais acurada do que muitos sábios, os sábios segundo o mundo, né? Muitos inteligentes. Aos judeus coevos a parousia, por não ter os seus pais recebido aquele que veio em nome de seu pai, receberão enganados e seduzidos a outro que virá em seu próprio nome. Será o ímpio, o filho da perdição, o homem de pecado, besta do mar e anticristo. E será como enganador e sedutor por excelência, e terá, melhor dizendo, como enganador e sedutor por excelência, também ele, o seu precursor, que as Escrituras denominam
falso profeta ou besta da terra. Quem será este personagem e de onde sairá? De onde já o sabemos, das fileiras mesmas da igreja, mas adulterada e prostituída, da anti-igreja, segundo as palavras de João Paulo II. Nos dizia, já na década de 1940, a mesma década que viu nascer, por exemplo, a ONU, o Estado de Israel, a Segunda Guerra Mundial, para ficar nesses 3 eventos. O venerável Fulton Sheen. Estamos vivendo nos dias do Apocalipse. Os últimos dias da nossa era. As 2 grandes forças do corpo místico de Cristo e do corpo místico do anticristo estão começando a desenhar as linhas de batalha para o embate final. O falso profeta terá uma religião sem a cruz, uma religião sem um mundo vindouro, uma religião para destruir as religiões. Haverá uma falsa igreja. A igreja de Cristo, a igreja católica, será uma delas. E o falso profeta vai criar uma outra, como que saída da costela da igreja verdadeira. A falsa igreja é mundana, ecumênica e global. Vai ser uma federação de igrejas. E as religiões irão formar um tipo de associação global. Um parlamento mundial das igrejas. Será esvaziada de todo o conteúdo divino e será o corpo místico do anticristo. O corpo místico hoje na Terra terá o seu Judas Iscariotes e será o falso profeta. Satanás o recrutará dentre os nossos bispos. Até aqui, palavras de Fulton Sheen. Lembremos lá do complexo abraâmico, recentemente construído, ou em projeto, em vias de construção, lá pelos Emirados Árabes, Dubai, etc. Com o aval, com a assinatura de Francisco. Já sobre quem será este anticristo misturado, conforme a expressão de São Vicente Ferrer, o próprio santo nos dá a resposta. Tudo isso, o mesmo texto da Bíblia o declara. Mas, a partir desta declaração, eu aproveito para expressar o que segue. 2 pontos. Nabucodonosor se entende pelo anticristo misturado, o qual se encontrará na dignidade papal tão grandemente que nenhum o foi desde o princípio, nem será depois até o fim do mundo. E será o último em tal dignidade. Não digo eu, e aqui está a chave, não digo eu, São Vicente Ferrer, que será feito papa, senão ídolo levantado contra o papa verdadeiro. Portanto, um antipapa. Isso preserva perfeitamente o dogma, no sentido de que um papa não pode vir a ser um antipapa, ou seja, não pode cair em heresia, não pode apostatar de sua fé. Portanto, quem tem que estar ali colocado à testa para, como profeta do anticristo,
como pseudo João Batista do anticristo, necessariamente deverá ser um antipapa. E nada impede, em nenhum momento das Escrituras encontramos algum impedimento, tampouco na tradição, muito menos no magistério, de que este homem, esta figura, ela também tenha os seus precursores. Ou seja, que antes do último e maior antipapa, como coloca São Vicente, outros antipapas o sucedam, o precedam, preparando-lhe o caminho. Seguindo o contexto. É de notar que para o anjo do Apocalipse, o falso profeta, que indubitavelmente sairá das fileiras episcopais, como Judas Iscariotes, será um ídolo levantado contra o Papa verdadeiro. Um Papa fake, por assim dizer, contemporâneo daquele. Algo similar já parecia prevenir um seu antecessor em santidade, o seráfico Francisco de Assis, através de sua derradeira profecia, aspas, chegará um tempo em que os demônios terão um poder incomum, já que haverá poucos cristãos que obedecerão ao verdadeiro sumo pontífice. Poucos que obedecerão ao verdadeiro sumo pontífice. E a Igreja Romana, com corações leais, poucos cristãos que obedecerão ao verdadeiro sumo pontífice e a Igreja Romana, com corações leais e caridade perfeita. No momento dessa tribulação, um homem, eleito não canonicamente, elevar-se-á ao pontificado e, com a sua astúcia, esforçar-se-á por levar muitos ao erro e à morte. Dentre um número nada pequeno de indagações sugeridas por textos como este, me seja permitido formular uma. Quando esta profecia tiver seu cumprimento, tendo em conta a técnica e os meios de comunicação disponíveis, como seria a coexistência de dois papas e tudo o que isso implica? Sabemos que, em certa medida, o fato já ocorreu, embora em situações distintas da nossa, e sem que se conduzisse a Igreja por caminhos visivelmente opostos, isto é, sem que se maculasse o dogma, mesmo entre os antipapas anteriores. Como, então, será isto possível que ocorra? São Paulo, no alerta dado ao discípulo e bispo Timóteo, nos responde: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas multiplicarão para si mestres conforme os seus desejos, levados pelo prurido de ouvir, afastando os ouvidos da verdade e os aplicando às fábulas. 2 Timóteo 4. Quem serão estes? Os que se perdem porque não abraçaram o amor pela verdade. 2 Tessalonicenses 2. Os que, tendo olhos e ouvidos, não quererão ver e ouvir. Nada mais que o simulacro de verdade subjetiva, relativa, imutável, que atenda a seus interesses espúrios. É evidente que este estado de coisas muito tenha sido e venha sendo preparado em função da crise familiar acima mencionada, onde os papéis se encontram invertidos e o princípio da autoridade com o machado já posto em sua raiz. Uma vez encerrado em si a figura do sumo pontífice, o conceito maior de paternidade, e a crise sociofamiliar sendo, todavia, o reflexo de uma crise eclesiástica, compreendemos com mais perfeição aquilo da dispersão das ovelhas
como efeito da ferida do pastor. Claro, o pastor não somente é pastor, mas pai. E como numa família sem a figura paterna, sem a cabeça, esta família fica muito mais desorientada, perdida, dispersa. Assim se dá com a igreja. Daí já vislumbrarmos um pouco o porquê de termos iniciado esta exposição com uma menção, uma analogia às famílias. Vou começar pela minha. Sigamos. Daí que, uma vez confirmada a autenticidade do que seria o verdadeiro documento da terceira parte do Segredo de Fátima, vazado há alguns anos, palavras como estas fariam todo o sentido. Atentos. Agora vou revelar o terceiro fragmento do segredo. Esta parte é a apostasia na igreja. Nossa Senhora mostrou-nos uma vista de um indivíduo que eu descrevo como o Santo Padre, em frente de uma multidão que estava louvando-o. Mas havia uma diferença com um verdadeiro Santo Padre: o olhar do demônio. Este tinha o olhar do mal. E depois há aquela outra parte que conhecemos, né? E vimos um bispo, como no espelho, um bispo vestido de branco. Tivemos a impressão que fosse o Santo Padre. E aqui, de uma forma mais detalhada, se retoma, ou então ao menos com outras nuances, se retoma essa questão de uma pessoa que pareceu ser o Santo Padre, se assemelhou ao Santo Padre, mas que havia um problema com ele. No seu olhar existia o mal. Era o olhar do mal. Com isso, paramos por aqui esta segunda parte. Se Deus quiser, amanhã viremos com a terceira e última desta exposição, para ajudar na tentativa de auxiliar a uma melhor compreensão do momento atual. Com base nesse contexto, com essas citações, com a compreensão do fim, como dizia o padre Castellani, para que tenhamos melhores condições de entender o todo, tanto daqui para trás, como também em partes daqui para frente. Assim que agradeço a todos, mais uma vez, por nos acompanhar. Se desejar, ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Ajude a divulgar esses vídeos para que a verdade, que não é minha nem tua, possa ser a nossa. A verdade objetiva dos fatos, com base nas evidências, com base na realidade, com base nos fatos, e que, sabemos, logo, logo será revelada de forma a não mais restar dúvidas para nós. E como sempre dizemos às pessoas, muito embora tenhamos a consciência muito tranquila com relação a este ponto específico de nossa fé,
a de que nesse momento, a partir da morte do Papa Bento XVI, vivemos uma situação de sede vacante na Igreja, ou seja, a cadeira de São Pedro, a Sé Petrina, se encontra vaga, aguardando o próximo legítimo Papa. Se por alguma circunstância, mais à frente, a realidade, o Deus, nos mostrar que estamos equivocados, não teremos problema algum em dizer que a nossa compreensão estava equivocada, que nos perdoem e que se voltem para a verdade. Mas até lá, como dito anteriormente, felizmente ou infelizmente, nada ou ninguém conseguiu nos convencer com base sólida de que o castigo dado hoje por Deus aos homens, merecidamente, como sempre, não veio na figura de um mau Papa, de um Papa herege, mas de um antipapa. Aproximadamente, podemos assim considerar, o 40º já existente na Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai São José. Que Deus os abençoe.